Prontinho, vamos lá. Um momentinho. Vamos lá, aparecendo para todo mundo, me deem um ok aí, se tá tudo certinho, se a tela tá ok. Alguém me dá um okzinho? Beleza, vamos lá. Gente, estamos na Semana da Mulher, né? Sábado, né? Hoje é dia 6, teremos o Dia das Mulheres e eu amo essa data porque nós mulheres temos muito a agregar umas com as outras, né? A gente tem muita coisa boa a ser compartilhada, e quando nós falamos em óleos essenciais, tem assuntos tão abrangentes que dá para a gente trabalhar que eu poderia ficar aqui falando 2 horas. Eu vou ter até que me atentar um pouco, porque dessa aula que eu preparei para vocês, eu consigo preparar mais 5, pegando em cada tema e depois falando de forma específica. Eu quero que vocês interajam comigo hoje, vão mandando ali no chat, Jéssica, gostei desse tema, prepara uma aula com esse tema assim, quero uma aula mais aprofundada nesse tema, porque eu acho isso importantíssimo, para que a gente saiba também o que interessa mais vocês. E é muito denso o conteúdo de hoje. Hoje, eu queria fazer um convite a vocês. Para que a gente possa ter o bem-estar feminino 100%, aquele bem-estar onde realmente nós estejamos contentes e felizes com o nosso dia a dia, com o nosso corpo, com a nossa mente, não é uma jornada fácil. Então, hoje eu separei, assim, muitos conteúdos de tudo que eu fui estudando e aprendendo nesses 4 anos de mergulho nesse universo de soluções naturais, e eu dei uma resumida. Mas eu não vou falar só de óleos essenciais hoje, porque vocês sabem que eu sempre começo minhas aulas falando disso. Não adianta eu falar de óleo sem falar da autoconsciência, sem falar de uma rotina saudável, sem falar de tudo que a gente tem que pensar para o nosso dia a dia fluir. Então, aprendi muita coisa, mergulhei a fundo nesses 4 anos, né, que foi quando me deu esse start de viver uma vida mais natural, e quero passar um pouco de forma superficial para vocês hoje, e depois a gente vai preparando aulas mais específicas e melhorando esses assuntos. Então, hoje eu quero trazer esse convite para que vocês possam abrir o coração e pegar alguns pontos, anotar, depois eu mando esse slide para vocês, e pensar que pequenas coisas podem fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Então, não só com óleos essenciais, a gente vai falar muito de óleos essenciais, mas falar sobre rotina, sobre hábitos e como a gente pode inserir as soluções naturais no nosso dia a dia, nós como mulheres, para melhorar o nosso bem-estar. Então, vamos lá. Como que a gente pode definir saúde da mulher? Esse tema, para mim, ele é importantíssimo, porque nós nunca vivemos tempos tão complicados como hoje. Gente, quem é a mulher hoje? A mulher hoje é uma pessoa totalmente sobrecarregada, né? Uma pessoa que muitas vezes tem que lidar com casamento, filhos, casa, trabalho, enfim, seja lá qual for a tua dedicação ali. Jéssica, mas eu me dedico mais ao trabalho, tem alguém que cuida da minha casa. Jéssica, mas eu consigo me dedicar mais para minha casa, não trabalho fora. Mas, gente, a mulher, ela carrega um peso muito grande, e isso tem deixado as mulheres muito exaustas. Então, nós estamos passando por um momento nunca visto antes, né? A mulher, ela está colapsando, né? Todas as mulheres que a gente conversa estão passando por momentos complicados, estão exaustas, estão cansadas, e a gente não pode falar de saúde da mulher
sem pensar nesses 3 pilares. O que a gente faz para resolver tudo o que a mulher precisa, né, no dia a dia? Toda essa exaustão, tudo isso que a gente está carregando, né? A gente carrega o mundo nas costas. Como que a gente faz para resolver tudo isso? De forma geral, a gente precisa focar nesses 3 pilares, né? O pilar físico, nós precisamos estar bem fisicamente, o nosso corpo precisa funcionar para que a gente possa exercer as nossas funções do dia a dia, que não são poucas, né? Quantas versões de você mesma você tem no seu dia a dia, né? Mãe, esposa, às vezes chefe, às vezes funcionária, às vezes gerente, enfim, é tanta coisa. Filha, né? Às vezes a gente tem que cuidar da família, tem gente que tem que cuidar da mãe, do pai, enfim, é tanta coisa que cada uma aqui poderia colocar uma função diferente, a gente ficaria aqui falando de várias funções. Então, o nosso corpo tem uma consultora da nossa equipe que ela tem uma frase, que ela é fisioterapeuta, seu corpo é o seu veículo na estrada da sua vocação. Então, o nosso corpo é o nosso veículo. A gente precisa fazer o nosso corpo funcionar. E a nossa mente, né? A nossa mente precisa estar em dia para conseguir lidar com tudo isso. Como que a gente vai lidar com tanta coisa ao mesmo tempo sem estar cuidando do nosso mental? E eu coloquei também o terceiro pilar, que nós não vamos falar aqui hoje, é um assunto que eu não consigo abordar em aula, né? Porque é muito pessoal, mas o pilar da espiritualidade também entra, né? A gente não vai falar, né? Vou deixar de lado esse ponto, porque cada pessoa tem a sua espiritualidade de forma individual, as religiões, né, múltiplas, então cada pessoa tem uma crença, mas também é importante você estar de bem com essa parte, né? Você está realmente entendendo o que você precisa fazer para estar bem espiritualmente. Seja você de qualquer religião, né? A crença que você tiver, estar bem espiritualmente para a mulher é muito importante também. É uma base muito sólida para enfrentar aí os leões do dia a dia. Então, vamos começar, né? Antes da gente entrar ali na parte física e na parte emocional. Quais são as queixas mais comuns que, nesses 4 anos atendendo mulheres, todos os dias, né? Todos os dias atendendo mulheres. Se tiver mais alguma coisa, mandem aqui. Mas se vocês quiserem mandar também qual desses pontos mais pega para vocês, se vocês quiserem interagir no chat, muito bacana também mandar para a gente entender. A maioria das mulheres hoje sofre muito com uma questão de baixa libido, né? Isso tem tomado conta, a gente lida muito com isso, e não só mulheres que estão na menopausa, enfim, diversas épocas da vida, né? Diversas fases, às vezes mulheres muito jovens passando por isso. Indisposição, tá sempre exausta, sempre cansada, problemas digestivos muito constantes, inchaço abdominal, isso tem trazido, assim, tem vindo muito à tona nos últimos tempos, né? Ganho de peso, né? Dificuldade para perder peso, a gente vê muito isso. Hoje em dia a gente está num processo muito assim. Muitas infecções, urinárias, sei lá, diversas questões. Vocês que estão no grupo, vocês veem, né? O movimento. Inflamações, inflamação crônica, inflamações que levam a doenças autoimunes, né? A gente sofre muito, nunca ouvimos falar tanto de fibromialgia, é tanta coisa que assusta, né? Candidíase, meu Deus, nossa, gente, eu poderia até criar um grupo com todas as mulheres que estão sofrendo com isso, a gente vai falar sobre isso aqui. Alterações hormonais, muita coisa, exames todos alterados, não sabe de onde vem tanta alteração hormonal. E exaustão, né? Que é o que a gente já falou ali no começo, essa indisposição que leva a uma exaustão. Então, é muito complicado pensar que a maioria das mulheres hoje em dia tem pelo menos uma dessas queixas. E hoje eu espero poder contribuir um pouquinho para vocês, que a gente fale sobre hábitos que a gente precisa ter para vencer tudo isso. É possível vencer. Vamos começar falando sobre abordagem física, né? A gente vai falar sobre abordagem física e abordagem emocional. Começando na abordagem física, 3 pontos precisam de muita atenção. Como que tá a nossa... Olha só, a Denise mandou ali, eu acho importante a gente ver, né? Ela tem todas essas queixas. Então, olha só que importante, né? A gente está nesse processo de entendimento, de acolhimento, de enxergar, né? Nós darmos as mãos e nos ajudarmos, né? Uma colaborando com a outra. Então, é bem complicado, né? É muito complexo tudo que a gente passa. Vamos lá, Denise. Quem sabe eu posso te ajudar com alguma coisa hoje, a gente vai fazendo essa troca.
Na abordagem física, os 3 pontos que precisamos dar uma maior atenção. Alimentação, que é um dos pilares fundamentais da nossa vida, e eu quero passar isso de forma, né, conscientizadora para vocês hoje. Os exercícios, né, exercício físico que a gente acaba menosprezando, e o controle hormonal. Eu quero passar algumas coisas que eu estive aprendendo nos últimos anos, que quando eu escutava há um tempo atrás, eu achava que era balela. Mas depois que eu mudei certos hábitos na minha vida, eu vi as mudanças acontecerem. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Nós temos diversos relatos, enfim. Vamos começar pela alimentação. Gente, é muito difícil nos dias de hoje manter uma alimentação saudável, tá? É muito complicado, porque antigamente a gente tinha acesso a quê? A gente não, né? Porque eu ainda nem sou dessa geração, mas sei lá, os meus avós, né? Os nossos avós, os nossos pais, talvez, não tinham tanto acesso a tanta porcaria. E é muito difícil a gente mudar da noite para o dia. Então, eu queria passar tudo isso daqui para vocês, mas que vocês anotem num papel de que isso não muda da noite para o dia. Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, faz isso, isso, isso. Essa lista aqui, ela vai ter que ser mudada aos pouquinhos. Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que estou completando agora 10 anos de mudança na alimentação, só para vocês terem uma ideia. As minhas mudanças alimentares começaram em 2000, no final de 2014, 2015, que foi quando eu descobri alterações nos exames de sangue, mesmo sendo super magra. Então, eu estava totalmente sedentária, me alimentando super mal, morando sozinha, comendo todos os tipos de industrializados. E aí, a minha mudança começou lá em 2014, 2015. E eu passei por uma década de mudanças, de pequenas mudanças, até chegar onde eu estou hoje na minha alimentação, que agora eu consigo levar tudo que eu sempre quis fazer, tudo que eu sonhei, depois de uma década. Pequenas coisas. Eu não consegui mudar tudo da noite para o dia. Então, é um processo muito mental, é um processo emocional, envolve o teu relacionamento com a comida, mas é importante. É importante, gente. A Adriana mandou ali. É muito importante esse tema de alimentação saudável. Eu sou nutricionista. Que legal, Adriana. Muito bom saber disso. É um dos pilares que eu mais amo, porque foi o que mudou muita coisa na minha vida. Eu não enxergava isso. Então, tudo errado lá em 2015. A Jéssica começou de pouquinho. Muita coisa não melhorou, porque começou de muito pouco. E a Adriana pode falar com propriedade, né? Que não adianta a gente radicalizar logo de início. Hoje eu me considero muito radical com a alimentação, mas foi aos poucos, né? Foi uma década. Mas assim, de forma geral, gente, eu não vou entrar em detalhes com isso daqui, mas o intestino, vocês sempre escutam a gente falar, né? Que hoje existem muitos estudos recentes que mostram o quanto o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tem gente que fala que não é nem o segundo, é o primeiro, porque ele manda. Se você tem um intestino todo inflamado, todo zoado, vou usar essa palavra, o teu emocional vai por água abaixo, a tua saúde tá toda lascada. A realidade é essa, porque tudo começa no seu intestino. O intestino com uma permeabilidade errada pode acabar com tudo, né? Você pode estar com uma desbiose e assim, a maioria das pessoas, eu não sei dizer a porcentagem exata, outro dia eu estava lendo sobre, mas a maioria das pessoas hoje está com desbiose e nem sabe. Então, aqueles sintomas que eu falei lá atrás, a maioria é sintoma de desbiose. Então, o que a gente precisa primeiro? Antes de mais nada, estou com vários sintomas. Eu, mulher, estou com cansaço, estou com má digestão, não consigo perder peso, estou com isso, estou com aquilo. O primeiro passo é fazer um reset intestinal, né? Vocês podem buscar um profissional para ajudar nisso, para incluir alimentos positivos, tirar os negativos, para melhorar essa desbiose. Melhorando essa desbiose, o que é a desbiose? É o desequilíbrio entre as bactérias boas e as ruins. As ruins estão tomando conta. Você está colocando alimentos bons, mesmo uma quantidade pequena, e os ruins estão prevalecendo. Isso está afetando toda a sua vida. Você fica indisposto, não consegue fazer as coisas, você não consegue emagrecer. Por quê? Porque o teu intestino está todo bagunçado. Ó, a Denise ali, já me sinto vitoriosa por deixar de comer glúten há quase 1 ano. Ainda falta muita coisa, um pouco por vez. Ai, que ótimo, Denise.
A Adriana também comentou ali que não come mais glúten. Então, isso é uma das coisas que eu fiz recentemente. Foi difícil, mas hoje, assim, eu como glúten, mas assim, tipo, uma vez na semana. No máximo, ali, 2 refeições na semana. Mas no meu dia a dia eu consegui tirar também. Então, é algo que é aos poucos, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa se conscientizar que a gente precisa comer frutas, vegetais e bastante. Como que eu melhoro a minha desbiose intestinal para melhorar todos os meus sintomas femininos? Com variedade de alimentos. O meu corpo precisa de variedade. Não adianta eu incluir uma banana. Ah, vou comer fruta, vou comer banana, vou comer maçã. Não, eu preciso de variedades de frutas, porque o meu intestino precisa de equilíbrio. Ele precisa de várias bactérias positivas ali para conseguir trabalhar de uma forma equilibrada. Então, eu preciso aumentar essa variedade. Eu não posso comer todo dia o mesmo tipo de proteína, né? A mesma carne, todos os dias. Eu preciso variar, eu preciso comer, por exemplo, peixes, variar ali carnes brancas, carne vermelha, né? Enfim, se eu não sou uma pessoa vegetariana, vegana. Então, eu preciso ir variando. Vegetais, eu preciso variar, vários tipos de vegetais, folhas claras, folhas escuras, legumes, vários tipos de legumes, enfim, vocês precisam variar. Ai, Jéssica, mas eu não gosto de salada. Lembra do meu processo de 10 anos atrás? Há 10 anos atrás eu não comia salada. Hoje eu como uns 10 tipos de verduras por semana, né? De folhas. Então eu vou variando, eu vou comendo todos os tipos. Eu aprendi a gostar. Então, adulto faz o que não gosta para ficar com o corpo saudável e ficar feliz, né? Porque isso me traz um danado que eu não troco por nada. Então, eu prefiro comer a salada que eu não curto muito, agora eu tô passando a gostar. Então, é a questão de acostumar. Os alimentos, gente, precisam ser, na maior parte, naturais. Então, mais alimentos naturais, descasque mais do que desembrulhe, né? Grãos, você precisa incluir quinoa, chia, diversos outros grãos também, sementes, né? No seu dia a dia. Proteínas magras é muito importante. A nutricionista ali vai conseguir passando alguns tópicos ali pra gente. Tomar muita água, não esquecer da água e tomar muita água, gente. Não é tomar um pouquinho. Sem água, nosso corpo não sobrevive, né? Sem água, a gente realmente não tem saúde, a gente não emagrece, a gente não tem que tomar muita água. E apostar nas gorduras saudáveis. Por quê? Porque eu preciso cortar ao máximo alimentos industrializados, ultraprocessados, a farinha branca, né? Estão falando do glúten. Os laticínios em excesso, né? A gente não precisa exagerar, é queijo para todo lado, é leite o dia inteiro. Isso vai sobrecarregando o nosso intestino. Açúcar, né? Não é que eu vou deixar de comer um doce, mas eu preciso ingerir açúcar todos os dias, né? Quando você faz esse processo de diminuir o açúcar, você vai perdendo também essa vontade. A vontade excessiva de doce também é sintoma de desbiose. Então, assim, se tá tendo muito sintoma de doce, tem alguma coisa errada. Frituras, abandonar frituras, né? Comer ali de vez em quando, né? Realmente, quando não tiver outro jeito. E carnes processadas, salsicha, salame, né? Calabresa, enfim, todas essas. Presunto, peito de peru, tem gente que coloca isso no café da manhã todos os dias. Peito de peru não é saudável, gente, é uma carne processada. Então, diminuindo os processados, os industrializados e os processados e ultraprocessados é pior ainda. A gente já consegue um bom retorno. Tentar sempre ir para o natural. É o que eu falo, aos pouquinhos. Hoje, como que é aqui em casa? Eu, assim, praticamente não ingiro nenhum industrializado mais. Até o molho, hoje eu passei a fazer o meu próprio molho de tomate. Mudei tudo isso. Se eu for comer um pão, vou fazer um pão com uma farinha sem glúten, eu faço pão. Eu diminuí, assim, drasticamente, mas é igual eu falei, foi uma década até chegar nisso, até realmente saborear os alimentos e mudar. Sempre como que eu gosto, uma vez por semana, às vezes demora um pouco mais, mas no meu dia a dia eu consegui diminuir isso. Então, vá diminuindo aos pouquinhos. Pega aquela coisa terrível que você come, que é industrializada, e vai tirando aos pouquinhos, né? Ao invés de comer todos os dias, muda um pouquinho. Isso vai fazer toda a diferença no teu intestino e vai refletir na sua saúde. Então, gente, é um pilar muito importante. Eu poderia ficar dando 1000 depoimentos aqui para vocês, mas é que vai demorar demais. Mas não esqueçam de cuidar disso daqui de uma forma muito carinhosa.
muito carinhosa. Quem me conhece de pertinho sabe o tanto de tempo que eu perco com a minha alimentação, só que isso fez toda a diferença na minha vida. Não é por estética, não é por nada, é realmente por saúde. Porque quando eu estava treinando lá atrás, eu comia por estética, e aí eu comia, né, tudo de qualquer jeito, entre aspas, né? Mas assim, comia bastante industrializado, contanto que tivesse na contagem de calorias. Hoje não é mais sobre isso. É sobre saúde, sobre longevidade, sobre a saúde intestinal, que vai refletir em tudo na minha vida, na minha disposição, em todos aqueles sintomas. E agora, falando dos óleos, né? Para auxiliar nesse processo de alimentação, alguns óleos foram essenciais para mim. Quando eu comecei a mudar o processo, eu sentia muita vontade de comer doce, né? Desbiose, um monte de. A gente vai falar sobre descontrole hormonal. E o Meta Power, por exemplo, é um óleo que ajuda muito, né? O antigo Smart Sace agora foi substituído. Quem está aqui faz tempo já conhece. A gente pode utilizar 2 gotinhas dele sublingual para ajudar nessa vontade excessiva de doce, porque ninguém é de ferro. No começo a gente vai sentir muito isso, essa necessidade gigantesca, principalmente pós-almoço e pós-janta, né? Aquela necessidade intensa de doce. E a gente pode utilizar essas gotinhas sublingual ou ir tomando ao longo do dia. Outro óleo que ajuda muito, 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 o grapefruit. Eu gosto até de utilizá-lo de forma aromática. Eu inalo uma gotinha na palma da mão e inalo bem profundamente ali quando está chegando perto das refeições. Ele ajuda nessa questão da alimentação consciente, né? Melhorar o emocional para você poder comer de verdade. Mas pode utilizar na água também. Eles também aceleram o metabolismo, então dá para utilizar na água. O lemon faz uma limpeza, ajuda. A gente tem o protocolo de emagrecimento. Então, assim, além de você cuidar da tua alimentação, os óleos podem dar esse up. A Karen tá mandando ali, ó, que ela tá numa luta contra a compulsão por doces e comer comidas de restaurantes tipo Outback. Sempre fui magra. Agora estou com obesidade grau 1. Karen, no começo, com certeza é muito difícil, mas é igual eu te falei. Não pensa que, eu tô com muita dificuldade, olha para os pequenos passos, sabe? Tenta começar de pouquinho, a gente está aqui para te ajudar, ver o que você consegue mudar de pouquinho em pouquinho, degrau por degrau. Eu tenho certeza que, assim, você vai aos pouquinhos conseguindo mudar esses hábitos. Você não precisa deixar de ir no Outback, entendeu? Começa diminuindo, né? Eu não sei quantas vezes você vai no restaurante. Vai diminuindo, né? Eu tava numa vida louca há uns anos atrás, comendo assim, tipo, pizza 3 vezes, 4 vezes por semana. Eu não parei de comer assim, não passei a comer só uma vez na semana, de repente, fui diminuindo. E a gente vai fazendo isso. Então a gente diminui, pequenos passos, mudando, nada que é drástico também vai trazer benefício. Então, tenta pensar isso e tenta pensar sempre nos seus pequenos passos, nas coisas positivas que você consegue fazer. Vai anotando e você vai criando gosto pela coisa, sabe? Depois a gente conversa certinho, a gente troca uma ideia ali no privado, que eu adoro conversar com você. Fica tranquila. Gente, para a questão digestiva, né? Muitas pessoas têm dificuldade também na alimentação porque tem algum problema intestinal, mesmo cuidando da alimentação, tem prisão de ventre, enfim. Esses 4 óleos eu coloquei aqui, eu não vou falar sobre cada um, porque, igual eu falei, eu tenho muitos detalhes para falar nessa aula hoje. Mas esses 4 óleos podem te ajudar na prisão de ventre. O Zengest ajuda muito. Você pode tomar na água. Tangerina, o White Orange pode tomar na água, o Lemon também. E, principalmente, o White Orange e o Tangerina, você pode fazer uma massagem abdominal, né? No sentido horário. Coloquei até um desenho ali do intestino. Por que no sentido horário? Para facilitar o trânsito intestinal. Estão vendo, né? Que o intestino grosso, que é o último estágio ali do nosso sistema digestivo, né, que leva para o nosso ânus, né, as fezes, ele faz esse sentido horário. Então, eu preciso fazer a massagem no sentido da evacuação, né, no sentido do trânsito intestinal para conseguir ajudar. Então, dilui tangerina ou White Orange no óleo de coco e faz essa massagem abdominal. Tem alguns vídeos no YouTube ensinando também. Mas, gente, isso daqui é um plus, tá? Não é para confiar. Agora eu falo, o óleo, ele ajuda, mas você tem que cuidar do primeiro pilar. Isso daqui é para pessoas que têm predisposição, né, que estão cuidando da alimentação, mas que ainda sofrem com o intestino preso. Eu já tive problema intestinal também, já tive um monte de coisa, por isso que veio essa mudança toda. E aí,
você pode contar com esses apoios para conseguir melhorar o seu trânsito intestinal. E com o tempo isso vai melhorando, o seu organismo vai acostumando com a nova dieta, né, com a mudança de hábitos, e os óleos são super aliados para isso. Gente, é maravilhoso, ajuda muito, muito, muito. Eu sempre preciso estar com o intestino bem funcionando certinho, devido ao problema que eu já tive, e os óleos me ajudam muito nisso, muito mesmo. Então, esses 4 aqui podem te ajudar. Inflamação, né? A maioria das pessoas também está inflamada. Temos alguns sintomas ali de inflamação, a disbiose, a inflamação do intestino, pessoas que sofrem com inflamação crônica também, né? Doenças autoimunes, enfim. Esses óleos essenciais ajudam a cuidar do teu intestino, da inflamação. Todas as pessoas, na verdade, deveriam ingerir cúrcuma, por exemplo, é um ótimo composto, né, que a maioria dos médicos e nutricionistas indicam, porque é um ótimo componente ali para a gente estar fazendo a ingestão, pelo menos uma gotinha por dia, mas por um período você pode fazer um protocolo, ingerindo copaíba, cúrcuma e uma gotinha de peppermint na cápsula. Ajuda muito nesse processo de desinflamação, nesse início, nesse detox, nessas mudanças que a gente vai fazendo. Se você está num processo de emagrecimento, é muito importante que essa inflamação cesse também, para que o teu organismo comece a funcionar, a respirar novamente. A Karen mandou ali, ela tá com essas questões de dificuldade na alimentação, mas muitas vezes a gente precisa também desinflamar, melhorar a saúde do nosso intestino, porque às vezes a dieta não vai funcionar muito porque tem alguma coisa desregulada. Então a desinflamação também é importante. Logo a gente vai ter uma aula só sobre desinflamação, tá? Isso aqui é muito importante, é tema para outra aula específica. Eu queria falar com vocês aqui também de um composto que me ajudou muito. Comecei a utilizar o quê? 1 ano atrás? Não lembro exatamente, mas, gente, esse composto aqui fez milagres na minha rotina. Me alimento saudável, tudo bonitinho, mas eu falei que eu sempre preciso de um empurrão para o meu intestino, mesmo tomando água, mesmo com tudo. Às vezes a gente erra um pouquinho ali na quantidade de fibras. Se você passar um pouco a quantidade de fibras também e não aumentar a água, isso piora tudo. E essa fibra aqui ajudou muito. E não só na questão do trânsito intestinal, mas também na questão da saúde intestinal, porque ela tem componentes prebióticos que ajudam no intestino. O meu relato é o seguinte com essa fibra. Eu andava passando muito mal com algumas comidas, principalmente comidas que eu não estava habituada. Então, eu comia alguma coisa muito gordurosa, né? Saía com a família para comer, passava mal. E depois que eu comecei a usar essa fibra, vai fazer 1 ano que eu não passo mal comendo fora. Então, ela cuidou da saúde do meu intestino. Claro que de 1 ano para cá houve muita mudança na alimentação, que pôde cuidar da saúde do meu intestino, mas ela me ajudou. Então, eu gosto muito de indicar para quem sofre, né, com essas questões intestinais, às vezes passa mal, às vezes o intestino é muito sensível, essa fibra ajuda bastante. A Lília mandou ali que a cliente dela tinha uma constipação crônica horrível, pessoa saudável em todos os sentidos. Então, quer dizer, a base estava ok. Os tratamentos não funcionavam. Tangerina e peppermint em cápsula foi o pulo do gato, ajudou no intestino. Que maravilha, Lilian. Nossa, muito bom. Obrigada pelo teu relato. Olha que legal, gente. Então é isso. Às vezes aquela pessoa que nada melhora, o óleo vem para coroar ali aquele processo. Isso é muito maravilhoso, muito incrível. E, gente, coloquei aqui também um outro aliado. A gente está falando de alimentação, de suplementação, né? Vocês podem ver com o médico de vocês, com o nutricionista, né? É sempre importante ver o que precisa suplementar. Mas esse colágeno aqui também é outra coisa que eu uso todos os dias. É tanta coisa que eu tô usando que tá, assim, demais. Ele não tem só colágeno na composição. Não é só para pele, só para as unhas, né? Para os cabelos. Ele tem até coenzima Q10, diversos componentes que ajudam muito na nossa saúde intestinal também, ajuda também no intestino, tá? Ele tem fibras. Então, esse colágeno, ele é muito incrível para a saúde feminina. Toda mulher deveria utilizar. Ah, Jéssica, mas qual que é a diferença desse colágeno para os outros colágenos do mercado? Olhem os ingredientes, olhem a composição, o tanto de coisa, o tanto de vitaminas que esse colágeno tem na composição. A tua imunidade vai ser outra, né? Juntar a tua alimentação saudável com isso aqui, olha, é surreal. Juntar com as vitaminas da fibra, incrível. Então, assim, outro composto que eu recomendo para todo mundo colocar no dia a dia.
E aqui, o Life Shot também é uma outra opção que eu separei, que tem diversos componentes, tem cúrcuma, né, com uma concentração de curcumina muito bacana para o nosso dia a dia, para melhorar a nossa saúde. Tem uma coisa que é muito importante para a saúde feminina. Eu não vou falar de todos os componentes dele, senão vou me delongar muito aqui, mas tem extrato de cranberry, que é maravilhoso para a nossa saúde. Mulheres que sofrem com muita candidíase, né? Além de você utilizar, a gente vai falar disso no final, alguns componentes, cúrcuma ajuda, orégano, né? A gente vai falar disso. Mas cranberry também ajuda demais, demais mesmo. Então, vamos falar sobre isso. Ele é muito, muito, muito bacana. Eu estou nesse processo agora, me livrando desse período, e tem ajudado bastante. Então, não deixem de olhar com carinho para esse composto, gente, que para a saúde feminina ele ajuda demais, além de trazer disposição. Por quê? Porque ele vai estar atuando também no teu intestino. Um composto ali cheio de vitaminas, cheio de compostos incríveis para ajudar na tua saúde. E agora falamos da alimentação, né? Olha, calma, só para finalizar. As meninas estão falando que elas amam Life Shot, senão depois fica fora. A Lilian está apaixonada nesse produto. Acorda o corpo logo pela manhã com disposição e não tem preço. Não é bom a gente tomar café em jejum, né? Que tal transformar, né? Mudar o Life Shot, colocar no lugar, né? Colocar o Life Shot ali para fazer acontecer. É demais, gente. Ele traz muita disposição. Muito legal, Lilian. Porque é isso que a gente precisa. Esse suplemento, né? Suplementar as coisas que fazem bem para a mulher, para a saúde feminina, e ao mesmo tempo ter energia. Ele traz uma energia incrível. Eu amo Life Shot. Eu amo tudo, né, gente? Sou suspeita, mas é que realmente esses produtos fizeram toda a diferença. Gente, e não só a alimentação vai fazer a diferença no nosso intestino, né? Estamos falando aqui de funcionamento intestinal, saúde intestinal, mas e o exercício físico? Ele serve só para melhorar a circulação, a saúde cardiovascular, o corpo, para te deixar bonita? Não. O exercício físico, ele traz tantos benefícios para a nossa vida que não tem nem como eu ficar falando muito aqui, porque senão eu vou me delongar muito também. Eu separei aqui os principais, né? Você precisa colocar o máximo de exercícios que você conseguir na tua semana. Gente, isso é fundamental para a longevidade, para um dia a dia saudável, né? Para quem quer realmente viver de forma saudável. Então, mulher, você precisa de exercício físico, você precisa. Arruma um tempinho. Sabe aquele tempo que você fica no Instagram? A gente vai falar disso. Soma aí. Daria para compactar isso aí e fazer algum exercíciozinho. O exercício físico previne doenças, melhora a qualidade de vida, porque ele vai ajudar em diversas questões, vai te deixar mais alegre, ele vai te dar mais disposição, fortalece o corpo, né? Vai te deixar saudável, né? Não esqueçam que o nosso corpo é o nosso veículo, né? Para a nossa vocação. Melhora o equilíbrio corporal. Tem pessoas, assim, do meu convívio, pessoas da minha família que foram sedentárias a vida inteira, que hoje nem estão na terceira idade ainda, já estou percebendo um problema de equilíbrio gigantesco. Gente, isso é gravíssimo. Então, não deixem de se exercitar. Melhora o sono. O sono é a base de tudo também. A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Mas é importante dormir bem. Quando você se exercita, a sua insônia melhora. O teu emocional, né? Você vai ali ficar muito bem com a serotonina, enfim, todos os hormônios que são liberados quando nós nos exercitamos. E, consequentemente, mulherada, quem não quer ficar bem com o peso? Então, é importante você se exercitar para que você fique bem também. Por que a gente não pode falar da nossa autoestima, né? É muito importante. A gente tem que estar bem com o nosso corpo, e o exercício físico traz isso, desde que aliado a uma boa alimentação. Então, você vai se exercitar e vai se alimentar super bem, com certeza isso vai trazer um bem-estar, um sentimento tão bom quando você se olhar no espelho, que vai valer a pena. Então, é saúde, é felicidade. Então, a gente tem que parar de olhar para essas coisas como tortura. Isso aqui não é tortura, isso aqui é saúde, é vitalidade.
Quando você vai se apaixonando pelo processo, tudo vai mudando no seu dia a dia. Você vai se sentindo bem com o teu corpo, se sentindo bem com tudo, a tua alma sente isso. Então, é um processo. Aos pouquinhos, tudo vai melhorando e o exercício físico, ele é muito importante. Não adianta cuidar só da alimentação e deixar tudo de lado, sedentarismo ali batendo na porta. Nosso corpo precisa se movimentar, a gente precisa ter músculos fortes, né? Nossa vida depende disso, a nossa velhice vai depender disso. Então, é muito importante. Além do que, o exercício físico ajuda na imunidade e a gente falou do quê? De problemas, inflamação, candidíase crônica, né, recorrente, tudo isso vem do quê? Da baixa imunidade. Quando você se exercita, você está melhorando a sua imunidade também, então você está ajudando o pilar da alimentação. Então, não esqueçam desse pilar fundamental. E para dar aquele up no exercício físico, se você tem problemas, né, com exercício físico, ai, Jéssica, eu tenho desânimo, eu não consigo me exercitar, eu acordo e tenho preguiça, primeiro que isso é muito emocional também, né? A gente tem que se apaixonar pelo processo. Então, quando você começa a gostar mais, tudo vai fluindo. Mas esses 2 óleos podem te ajudar. O Peppermint, ele ajuda a dar mais disposição, mais energia. Você inala uma gotinha ali na palma da mão, a gente brinca que é o energético natural, né? Ele vai te dar todo esse up que você precisa para poder fazer o seu exercício físico de uma forma muito mais intensa. E o brief também, por quê? Porque o brief ajuda na respiração. Então, você vai respirar bem, você vai se exercitar bem também. Então, você pode escolher. Eu gosto muito do Peppermint, mas dependendo do dia também, eu tô precisando respirar melhor, o brief abre as minhas vias aéreas, né? Transforma ali aquele momento. Então, escolhe um desses óleos e bora dar uma energizada, bora fazer esse exercício físico. Comece aos poucos, né? Não precisa radicalizar, vou começar fazendo 7 dias por semana. Não, começa aos pouquinhos e vai inserindo na sua rotina até você se apaixonar pelo exercício físico. Você vai ver que é muito bom para tudo na sua vida. E agora, gente, todas essas coisas que eu tô passando aqui para vocês caminham juntos. E algo que eu percebo muito nas mulheres e que hoje em dia vem pegando cada vez mais forte é o descontrole hormonal. Então, a gente precisa controlar os nossos hormônios. E eu venho estudando muito isso ao longo do tempo, porque eu percebi um descontrole hormonal muito grande quando eu parei de utilizar a pílula anticoncepcional. Eu parei justamente por ver que aquilo não fazia mais sentido para mim, não estava mais fazendo sentido, só que eu me vi totalmente perdida, totalmente descontrolada. Porque quando você para a pílula, você percebe o quanto o teu corpo está pedindo socorro. A pílula, ela mascara tudo, né? Então, o descontrole hormonal, ele mostra para o nosso corpo, ele demonstra ali, né, com sintomas sutis, que muitas vezes a gente não está percebendo também. Então, vamos lá. Ah, tô com cansaço. Tô com a libido totalmente ferrada. Tô me sentindo exausta. Tô com um monte de coisa. Gente, essa queixa é muito comum hoje em dia. A mulherada tá cansada. Ah, é muita coisa para fazer? Sim, é muita coisa para fazer. Mas existe um descontrole hormonal absurdo, absurdo, e que nós não estamos nos dando conta. E que a gente pode resolver. Primeiro, com a alimentação, que a gente já falou, até risquei ali. A alimentação é o principal pilar para você cuidar do teu eixo hormonal, tá? Se você não cuidar da tua alimentação, a tua libido não vai ficar legal mesmo, porque lembra que o intestino vai mandar em tudo. Então, os teus hormônios vão ficar todos descontrolados. Então, o primeiro ponto é você cuidar da tua alimentação, se você tá com descontrole hormonal. Mas, eu queria também trazer para vocês hoje, falar de forma rápida, né? Mas algumas pessoas ainda não conhecem esse termo. E quando eu conheci, eu fiquei assustada. De início, eu achei bobeira, besteira, e depois que eu comecei a pesquisar mais sobre, eu fiquei assustada. Quando começaram a falar, eu falei, ai, que bobeira, Deus me livre, vou viver numa bolha agora. Mas se a gente começa a se dar conta, o nosso corpo está totalmente intoxicado e a gente não percebe. Então, toda aquela indisposição, aquela coisa horrível que eu sentia, com os meus exames de sangue todos perfeitos, você consegue ir melhorando com algumas questões ali do dia a dia que eu vou passar para vocês. Então, primeiro a gente vai falar sobre os disruptores endócrinos, depois a gente vai falar sobre óleos essenciais que auxiliam no controle hormonal e depois finalizar falando da mente, né, que é o outro pilar que a gente vai falar hoje. Jéssica, mas o que são esses disruptores endócrinos?
Disruptores endócrinos são substâncias químicas que estão em diversos compostos do nosso dia a dia. E o que eles fazem? Eles alteram o nosso sistema endócrino, que é o sistema que cuida da nossa parte hormonal. E para a mulher, isso é muito forte. Mulher vive descontrolada na parte hormonal. Então, imagina, né, pra gente. Então, muita coisa que tá acontecendo pode ser descontrole hormonal que não tá saindo no teu exame de sangue, né? Às vezes alguma coisinha ali. Ou às vezes até tá saindo. Às vezes o teu médico não pediu ali o exame correto, né? Tem que ver certinho a questão de progesterona, enfim, isso vocês podem ver com os médicos. Mas a questão do cortisol tá muito alterado, enfim, tem muita coisa. E de onde vem tudo isso? De onde vem tanto problema hormonal? Alimentação ruim, né? Então, hoje, falando em alimentação, processados e ultraprocessados acabam com os nossos hormônios. Latas, né? Usar muita coisa enlatada, usar coisa que vem em plástico, por isso que é descascar mais do que desembrulhar. Você usa um monte de coisa em plástico. O plástico, hoje em dia, é totalmente tóxico. Então, nossa, Jéssica, exagero. Gente, é. Então, assim, quanto mais a gente puder cuidar da nossa alimentação, melhor. Verduras e legumes, saber higienizar da forma correta, porque eles estão presentes em diversos agrotóxicos, então a gente tem que cuidar disso. Produtos de limpeza, isso a gente não consegue cuidar tanto, né? E também o produto de limpeza ele não vai afetar tanto assim quanto essas outras coisas, mas tem também. Agora, cosméticos. Eu queria falar com vocês sobre isso. É o principal ponto aqui. O plástico é de forma geral, né? Você evitar muita coisa industrializada, evitar esquentar coisa em recipientes de plástico, não guardar comida quente no recipiente de plástico. Enfim, aquilo que a gente já escuta falar por aí. Mudar a tua alimentação, melhorar a tua alimentação, menos processados e ultraprocessados. Agora, os cosméticos, eu queria focar nisso daqui, porque foi isso aqui que me assustou. E foi isso aqui que eu olhei e falei, ai, que bobeira, mas depois eu comecei a me dar conta. E quando eu mudei isso no meu dia a dia, junto com a alimentação, junto com um monte de coisa, vai mudando. Gente, tem diversos estudos, isso é muito comprovado. Se você é uma pessoa que usa muito perfume, muito hidratante, todos os dias hidratantes de marcas que não tem nenhum selo, né, de produto mais natural e tudo mais, você está lotando o teu organismo de disruptores endócrinos. Por quê? Porque a nossa pele, a gente que usa os olhos, a gente já aprendeu, né, que a nossa pele absorve tudo. Então você está absorvendo tudo isso, tá tudo indo para sua corrente sanguínea e acabando com tudo. Tá acabando com a tua questão hormonal. Isso pode estar prejudicando teu emagrecimento, pode estar prejudicando tua libido, tá te dando indisposição, porque pode estar tudo desregulado. Então, o que a gente faz? A gente vem com alternativas, né? Alternativas naturais. Também aos pouquinhos. Não é da noite para o dia que a gente vai alterar tudo isso, né? Mas a gente consegue técnicas, né? Eu sempre fui a louca do creme. Eu passava creme, hidratante, uma substituição, né, que eu faço hoje em dia. Eu uso um creme neutro, coloquei o da doTERRA, mas tem diversos hidratantes neutros super bons, né? Mas esse da doTERRA é maravilhoso. E aplico um body splash natural por cima, para não ficar sem cheiro. Eu não gosto, né? Eu gosto de me hidratar e sentir ali um aroma. Tem alguns hidratantes também que tem aroma, buscar ali, saber se realmente aquilo não tem os parabenos, os sulfatos e todos aqueles componentes que podem estar prejudicando. Então, tenta começar a ler rótulo, né? Várias marcas famosas, já temos várias marcas com produtos orgânicos, né? Com produtos naturais para que a gente possa utilizar, porque isso realmente é muito complicado, gente. Perfume, né? Ai, Jéssica, o que eu faço? Que eu amo perfume. Eu também, eu gosto de sair, eu gosto de passar perfume. Borrifar na roupa, né? São alternativas. Você não borrifar, deixa aquele perfume que molha todo o pescoço, né? Esses pequenos hábitos. E também diminuir, né? Não precisa usar perfume 24 horas por dia. Eu vou ali na esquina. Então, tentar mudar. É difícil isso, mas para a mulher, gente, isso faz toda a diferença, tá? Pesquisem sobre isso depois que vocês vão entender. Comece a fazer essas transições dos cuidados naturais para o rosto também, né? Nós utilizamos muitos cosméticos hoje em dia. Nós temos linhas naturais também. Tem a linha Verage, que é maravilhosa. Tem sérum, tem sabonete, tem tônico, tem o hidratante. A gente consegue cuidar da nossa pele de uma forma natural também, né? A gente não precisa se entupir de 1 milhão de produtos. Eu estava usando uma marca, eu estava amando. E aí, quando eu comecei a ler mais sobre os disruptores endócrinos, eu fui olhar os ingredientes da marca, eu falei, meu
Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Isso que doTERRA já estava na minha vida, né? Então eu falei, não, eu não posso. Eu tenho toda uma linha aqui a meu dispor. Então, bora cuidar da nossa pele de uma forma mais natural. Outra coisa que é mais complicado ainda, é pior ainda que perfume e hidratante. Desodorante, principalmente com alumínio, né? Então, eu testei vários desodorantes no mercado que são sem alumínio, a gente compra lá no supermercado, na farmácia, desodorante sem alumínio. E para ser sincera, eles não são muito bons. Se você já testou, você pode me falar. Outro dia, minha mãe testou um outro lá que lançou numa marca famosa, também não. Tem uns de cristal que são legais e tudo mais, né, gente? Nada bate isso daqui. Para mim, esse desodorante aqui é o melhor. Essa receita aqui é by Jéssica, tá? Eu fui pegando algumas receitinhas e adaptando. Eu gosto muito. Com leite de magnésia, um pouquinho de óleo de coco, né? A quantidade está aí. Depois eu vou mandar esse slide para vocês. E alguns óleos essenciais que funcionaram muito bem. É idêntico a você utilizar um desodorante normal? Gente, para mim foi igualzinho. A única coisa que ele não vai trabalhar muito é a questão da transpiração. O Cipreste entra para melhorar isso, mas não vai ser 100%, mas é tudo uma questão de adaptação, né? A gente se adapta. Ele é muito bom, essa receitinha. Então, a gente vai fazendo essa transição, vai melhorando. Uma outra dica é você comprar, por exemplo, dias frios, né? Que esse desodorante é líquido, se ficar difícil. Comprar um desodorante natural de farmácia, sem alumínio, né? Sem nenhum composto, um natural mesmo. E passar um pouquinho de melaleuca com óleo de coco por cima do desodorante natural. Funciona maravilhosamente. Então, essas pequenas trocas, gente, é a mesma coisa de você usar um desodorante comum. Então, às vezes, a gente não faz essas trocas por medo. Aí continua usando um Rexona da vida, que tá acabando com o teu organismo, né? Lotando o teu organismo de alumínio, que tem gente que fala que não tem nada a ver. Gente, é uma carga tóxica muito grande que a gente está colocando para dentro. Principalmente nós, mulheres, né? A gente está sentindo isso. Nunca houve uma quantidade tão grande de mulheres com tanto problema, com tanta falta de libido, com tanta coisa, e nunca houve tanta carga tóxica com disruptores endócrinos. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Antigamente, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa carga tóxica gigantesca. Então, a gente está, né? E tudo aos pouquinhos, gente, tudo aos pouquinhos. A gente vai fazendo essas mudanças. E não tem como a gente viver na bolha, né? A gente sempre está utilizando, como eu falei, um perfume às vezes, não vai abolir tudo. De tempos em tempos, eu indico para todo mundo, para toda mulher, homem também, mas aqui a gente está falando da saúde feminina, fazer uma limpeza do organismo com óleo essencial Zendocrine. Ele limpa o nosso organismo de metais pesados, ele ajuda no controle hormonal. Então, de tempos em tempos, eu faço ali 10 dias de protocolo com Zendocrine, 2 gotinhas na cápsula. Isso vai ajudar no teu controle hormonal. Claro que você tem que fazer os exames, tem que ter um acompanhamento, né? Não, nada disso aqui é para fazer tudo por conta própria. Eu acho que eu estou descontrolada. Claro que tem que ter o exame. Mas isso aqui ajuda você a ir limpando o teu organismo, limpando essa carga. Então, aos pouquinhos, agora eu vou começar substituindo o hidratante, né? Aos pouquinhos. E vou fazendo essa limpeza com os endocrine. É incrível, gente. Eu tenho relatos de pessoas que fizeram a desintoxicação com os endocrine, mudaram algumas coisas ali na alimentação, no dia a dia, pequenas coisas, tá? E já tiveram mudanças, por exemplo, no odor corporal. Por quê? Porque fez a limpeza. Então, é muito incrível isso. E desde quando eu comecei essa transição da questão do desodorante, eu tive altos e baixos, né, no começo, até eu acertar a receitinha ali, eu percebi uma mudança muito grande também. Então, tudo isso muda, o nosso corpo vai limpando, não é mais igual antes. Agora, a vida inteira você utilizou um aerosol ali na tua axila, é claro que vai ficar viciado e o teu corpo tá cheio de metais pesados, cheio de problema. Ele, se você não usar, né, a princípio vai ficar complicado, mas tudo vai mudando. A gente vai se adaptando. Então, usem os endocrine a favor de vocês. E agora, Jéssica, o que eu tenho de óleo também para me auxiliar nessa questão do descontrole hormonal? Mulher que está com questão de libido baixa, tá com indisposição, tá com aquela coisa, menstruação desregulada,
muita coisa bagunçada, menopausa precoce, ou começou a menopausa e está com os hormônios ali totalmente bagunçados, nós temos vários óleos essenciais que podem auxiliar nisso. O gerânio e o clary sage, que são assim os principais para o nosso controle hormonal, eles ajudam a equilibrar os hormônios. Quando eu parei de tomar o anticoncepcional, alguns anos atrás, eu fiquei com a menstruação muito desregulada. Esses 2 óleos me ajudaram. Rapidinho, o meu corpo voltou a funcionar e a minha menstruação ficou, assim, muito reguladinha, muito certinha. O ylang-ylang também atua como regulador hormonal e ajuda como afrodisíaco, né? Ele tem essas funções, então vai ajudar na libido também. O Whisper, ele é maravilhoso. É uma dica de perfuminho natural para o dia a dia, né? Você passa assim no pescoço, é um perfuminho natural muito gostoso. Eu amo utilizar o Whisper, ele já vai ajudar no teu controle hormonal também, na libido, né? Aplicar no baixo ventre, ele tem ylang-ylang na composição. O Clary Calm ajuda também no controle, todos esses, tá, gente? E o Clary Calm ajuda muito na TPM, por exemplo, ele tem lavanda na composição, nas cólicas, ajuda demais, demais, demais. E para finalizar, eu coloquei o Passion ali, porque para a mulherada que está precisando de um apoio para libido, tem que cuidar de todas essas questões, só que o Passion, ele vem não para controlar somente a questão hormonal, mas ele vem para ser um composto afrodisíaco também. Ele tem canela na composição, então dá para você utilizar no difusor, dá para você diluir no óleo de coco, ou até mesmo utilizar o que já vem diluído, tem um rolãozinho dele, no baixo ventre, nos pulsos. Ele vai te dar aquele up nessa questão. Então, mulherada que está sofrendo com isso, o Passion ajuda bastante. A Denise perguntou sobre o desodorante. Dá para fazer um rolão também, tá, Denise? Eu faço no spray, que eu acho mais prático, porque ele fica bem líquido, né? Mas dá para fazer no rolão. A Júlia mandou ali. O bacana de regular o ciclo menstrual com os óleos é que a gente passa a entender mais o nosso corpo. Exatamente. Exatamente. Ficar sem o método contraceptivo ou tradicional, hormonal, ajuda você a entender. Se você tem síndrome do ovário policístico, endometriose, todas essas questões a gente consegue melhorar com a alimentação também e com os óleos, para você não ter que ficar se entupindo. Tem muitos nutricionistas hoje em dia que estão ajudando, né, as mulheres a se livrarem disso também. Então, tem muita coisa bacana. Esses óleos, eles ajudam muito, né? Clary Sage ajuda na endometriose, gerânio, Clary Sage, ylang, todos eles, né, ajudam na questão da síndrome do ovário policístico, até porque ela precisa ser melhorada, né? Você precisa melhorar o teu cisto no ovário. Se você vai querer engravidar, você vai ter que parar de tomar o anticoncepcional, então você vai ter que melhorar. Então, a mulher que sofre com essas questões também pode contar com a ajuda da natureza, né, da alimentação, do exercício físico, do controle hormonal e com a ajuda dos óleos. Então, tudo caminha junto, tá? Se você é uma mulher que sofre com essas questões, pode ser também desencadeada por muitas coisas que vem acumulando na nossa rotina pesada, essa rotina terrível que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, e a natureza pode agir ao seu favor, né, para te auxiliar em tudo. A Adriana mandou ali. O Clary Calm tem me ajudado muito com alguns sintomas do climatério e o óleo de gerânio. Ai, que legal, Adriana. Muito bom, muito bacana teu relato. É exatamente, né? Às vezes aqueles calorões, as mulheres que começam a usar o Clary Calm, o gerânio, melhoram muito nos sintomas, ou seja, eles vão equilibrando, eles vão atuando, né, nesses sintomas do climatério. Muito legal você poder passar isso pra gente, Adriana. Bem legal. E agora, gente, vamos falar para fechar ali com chave de ouro, né, do nosso emocional. A abordagem emocional, ela também precisa de uma base física, né? A alimentação vai ajudar no emocional. Lembram do eixo intestino-cérebro, né? A questão do exercício físico também vai ajudar no emocional feminino, né? A gente vai ficar mais tranquila, a gente já falou sobre isso. Mas nós podemos também ter estratégias para melhorar a nossa saúde mental. A mulher, hoje em dia, como a gente falou lá no começo, é um ser sobrecarregado e que precisa de uma atenção especial. Então, gente, eu separei aqui algumas dicas e algumas questões, também além dos olhos, para que nós, mulheres, possamos olhar para dentro de nós mesmas e nos acolhermos, né? A gente precisa olhar para dentro da gente e pensar, poxa, eu preciso respirar, eu preciso olhar para mim
e saber relaxar, saber o que realmente eu preciso para ter uma vida plena, né? E a saúde mental, ela é muito importante. Você, mulher, não esqueça que você também merece descanso, né? Muitas vezes a gente se coloca de lado, né? É tanta demanda para atender, nós temos tantas pessoas para atender que o nosso descanso fica de lado. Então, não menospreze o teu descanso. Comece a se colocar em primeiro lugar. Pensa no teu descanso, pensa no tanto que você precisa descansar a tua mente, o teu corpo. Você precisa se permitir. Né, só da gente estar falando de tudo isso no dia a dia, eu sei que muitas de vocês já estão pensando, nossa, mas a minha vida é muito corrida. A nossa saúde mental vai melhorar muito isso para a gente poder cuidar da nossa alimentação, do nosso exercício, se a gente estiver mais plena. O nosso lazer, não menospreze. O que você gosta de fazer? Eu vejo muitas mulheres se perdendo. Então, agora, chegando nesse Dia da Mulher, a gente tem que refletir. Não é o que o teu filho ou o teu marido gosta, mas e o que você gosta também? Isso tem importância, né? É muito importante a gente saber o que a gente gosta. Para quê? Para nossa saúde mental estar em dia. Então, pensar naquilo que você gosta, não deixar isso se perder, né? Pensar no teu lazer. Limpeza e detox, não é detox com os endocrine, eu estou falando de uma limpeza na alma, na vida. Tirar tudo aquilo que não está fazendo sentido do teu dia a dia. Essencialismo, eu já vou falar mais sobre isso, mas a mulher, ela precisa praticar o essencialismo. Precisa praticar. A tua vida vai mudar muito depois de você praticar o essencialismo. A gente já tem muita demanda. A gente não precisa de mais coisas. Já vou falar sobre isso. Espera um pouquinho. Organização. A gente precisa se organizar. Gente, não tem como ser mulher e não ter tudo cronometrado. Algumas coisas vão sair do controle, principalmente para quem tem filho, né? Que é uma montanha russa. Ah, mas eu me programei para acordar às 5:30 da manhã, só que a criança não dormiu à noite. Aceitação. A gente tem que entender que nem tudo vai sair conforme planejado. Essa é a vida da mulher. Mas ter uma organização facilita 90% do tempo, né? Então, ter tudo organizadinho, tudo cronometrado, a gente precisa disso. Mulher precisa, a gente não tem como viver uma vida livre. Eu preciso ter horário para café da manhã, para almoço, para janta, para exercício, tudo. E todo mundo da casa precisa seguir esse cronograma. Você controla, né? Essa organização vai fazer toda a diferença para a tua saúde mental. E terapia, se for o caso, né? Eu achei importante colocar isso também, porque muitas pessoas deixam isso de lado e às vezes é importante. O que é muito importante? Eu estou até indicando esse livro para vocês. Ó, eu falei que essa aula não era só sobre óleo essencial. Para mim, todo ser humano deveria ler isso, mas principalmente as mulheres. Eu indico isso daqui para todo mundo que eu conheço. Todo mundo. Eu tenho esse livro, eu já emprestei para várias pessoas e já está ficando acabadinho já. Eu nem sei com quem tá, acho que tá com a minha irmã. Eu acho que tá com a minha irmã, ela vai falar ali, está com ela, ainda ela não me devolveu. Mas esse livro aqui, ele realmente muda o teu dia a dia. Nós que somos mulheres, nós precisamos cortar, excluir, ó lá, tá com a minha irmã, excluir da nossa vida aquilo que não está acrescentando. Gente, é muita informação, a gente não aguenta, a nossa cabeça não aguenta tanta coisa. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? De novo, vira e mexe eu faço isso. Deletei o meu Instagram do meu celular. Vou ficar 15 dias sem. Por quê? Porque eu percebi que estava me consumindo um tempo que não estava legal. Eu tenho muita demanda na minha vida. Por quê? Porque quando eu excluo meu Instagram, eu consigo dar mais atenção para as coisas que me fazem bem, conversar mais com a minha família. O tempo que eu colocava lá, não necessariamente eu preciso colocar no meu trabalho, mas eu posso dedicar em relacionamentos, né? Então, o tempo que eu ficava no Instagram, eu posso dedicar mais a coisas que eu estava deixando de lado. Ah, eu estava deixando mensagem lá de pessoas que eu tenho um carinho enorme, meses sem responder, mas no Instagram estava tudo atualizado, me lotando de informação que não faz diferença nenhuma para minha vida. Às vezes alguém vem falar alguma coisa para mim, ah, você está sabendo? Não, não vi. Por quê? Porque aquilo não agrega em nada na minha vida. Então, isso é um dos exemplos. A mulher, para ela viver plena, esse livro é muito importante, porque ajuda a gente a elencar aquilo que precisa realmente estar na nossa vida e aquilo que não precisa. Então, mulher, leia esse livro. Pega essa dica, leia esse livro, se tiver para download, baixa ele, faz com que esse livro faça parte da tua vida e aplica no seu dia a dia. Aquele grupo no WhatsApp que só dá briga, que só te desgasta, sai dele. Sabe aquelas coisas que nos fazem mal?
esse livro vai te mostrar coisas muito, muito bacanas, aquelas coisas que estão te fadigando e você nem percebe. Então, ele vai te ensinar a colocar as ordens das coisas por prioridade na tua vida. Ele é um livro maravilhoso para questões de organização de vida. Então, recomendo para todo mundo. E para que a gente possa finalizar, falando do nosso equilíbrio emocional, eu separei aqui alguns óleos, né? Vocês que já usam os óleos. Inalar uma gotinha na palma da mão, várias vezes ao dia. Esses são os óleos puros, né? Alguns que eu separei aqui: patchouli, tangerina, bergamota, lavanda, frankincense. Mas assim, gente, pro emocional a gente pode escolher tantos. Tem tanto óleo bom para ansiedade, para depressão, enfim, para esses problemas que a gente enfrenta por ter tanta coisa, para saúde mental, né? Aqui alguns mixes que eu gosto também, que eu amo: Balance, o Adaptive, o Serenity, né, para dormir bem. Todos os da linha emocional, que são muito bons. E assim, eu poderia ficar falando que tem vários óleos. A Adriana disse que ama o de lavanda, que é a calma, olha que legal. Então, gente, dá para escolher. Eu coloquei vários aqui só para ilustrar, mas óleos para ansiedade, para saúde mental, nós temos muitos. Escolha o seu favorito. Você que vai ter que saber qual te acalma mais para você poder inserir o seu dia a dia e fazer do seu dia a dia um dia mais tranquilo. Tenha o seu momento de descanso com o teu óleo essencial. Medite, né? Ou o teu momento de oração. Utilize o teu óleo, relaxa, tenha um dia a dia mais tranquilo. Não deixe de usar o teu óleo essencial para ficar mais tranquilo. E aí, para finalizar, eu separei aqui, porque assim, para mim, isso daqui é uma coisa que vem assim, me tocando muito, que muita gente pergunta no grupo. E eu falei, eu vou finalizar com isso daqui, porque está acontecendo muito, e eu passei por isso recentemente de novo, e eu queria passar para vocês. Gente, você que está sofrendo com essa questão, é muito mais profundo do que parece, tá? Então, muitas mulheres mandam, eu tô com isso todo mês. E realmente é assim, geralmente quando vem todo mês. E não vai ser o fluconazol, a pomada que vai resolver. O que vai resolver isso daqui? Você ter uma dieta totalmente antifúngica, né, que ajude, que tenha componentes ali que ajudem a matar esse fungo, longo prazo. E ter ali elementos, óleo essencial de orégano por um tempo, né? Utilizar ali, a gente manda o protocolo ali, utilizar por 10 dias, fazer as cápsulas com óleo de coco, de melaleuca, utilizar no intravaginal ali por 10 dias também, fazer banho de assento. Mas o principal, se você está sofrendo com isso mensalmente, você só vai melhorar com alimentação, tá? A gente não vai conseguir melhorar isso só com os olhos, se isso está vindo mensalmente. Então, a gente vai atuar com os olhos, mas a gente vai trabalhar a alimentação. Então, se você está sofrendo muito com isso, eu vejo, assim, uma quantidade absurda de pessoas nos grupos, ou me chamando no privado, vai ter que controlar o hormônio, vai ter que trabalhar a alimentação, e isso vai sair de você de uma forma mágica. Vocês vão ver. Se alguém quiser tirar mais dúvida com relação a isso, me chama, que vai ser um prazer ajudar. Porque realmente, o própolis também pode ajudar, diversos compostos, mas isso aqui é algo que vem pegando muito na saúde feminina, e eu queria finalizar falando disso, porque realmente, com as mudanças de hábito, isso pode mudar muito. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama, que depois a gente pode até fazer uma aula mais aprofundada sobre isso, porque realmente está bem em alta, mas tudo isso que a gente falou lá atrás, eu vou mandar o PDF para vocês, já vai ajudar nisso daqui também. Já vai ajudar. Por quê? Porque é um acúmulo de coisas. Intestino inflamado, intestino todo bagunçado, né? Gera fungo, bactéria ruim no organismo. Então, esse fungo prolifera e vai para o nosso canal vaginal. É um conjunto de coisas, descontrole hormonal, que trabalha o intestino também. Então, melhorando todos aqueles hábitos, usando os óleos para o emocional, porque o estresse também causa isso, né? Vai melhorando. E não deixem de utilizar o melaleuca. Então, eu só queria finalizar com isso, porque eu sei que é uma dor de muitas mulheres e vem sendo repetido, né? Repetidamente. Por isso que tem até o termo, candidíase de repetição. Então, quero ajudar vocês nisso. Gente, espero ter conseguido contribuir com algumas questões ali para a nossa saúde da mulher. Eu sei que é muita informação, acabei passando muito tempo,
mas eu queria contribuir. Eu falei, gente, eu não tenho como não fazer uma aula com várias dicas para ajudar na saúde dessa mulherada. Eu vejo muitas mulheres sofrendo, muita coisa acontecendo, muita coisa a ser melhorada, e nada melhor do que a gente comemorar o Dia da Mulher falando de saúde, saber que aos pouquinhos, pouco a pouco, a gente consegue ir mudando os nossos hábitos para daqui a alguns meses ou alguns anos a gente conseguir chegar naquilo que realmente é o nosso objetivo como mulher, né? Viver aquela plenitude que a gente merece. A gente merece viver bem, plena. Então, realmente, eu queria poder passar um pouquinho para vocês hoje disso e espero que vocês tenham um feliz Dia da Mulher, né? Um feliz Dia das Mulheres, que vocês possam comemorar e melhorar a saúde aí para ser muito feliz. Cris, tá levantando a mão, pode falar, fica à vontade. Queria só agradecer a gentileza, todo esse conhecimento que você passa para a gente, tão maravilhosa. Muito obrigada, querida. Obrigada, Cris. Imagina. É sempre um prazer aqui fazer as aulas. Gente, eu me passei muito, hein? Eu tenho que fazer o sorteio agora. Tenho que fazer o sorteio. E eu vou fazendo o sorteio aqui. Eu vou colocando aqui que eu demoro uns 2 minutinhos. Só aguentem aí que eu já vou finalizar. E aí, enquanto isso, se vocês quiserem mandar as dúvidas, só um momento. Se vocês quiserem mandar as dúvidas, ou abrir o áudio, ou mandarem aí, é só irem mandando que eu já respondo, tá bom? Vamos lá. Tô colocando aqui o sorteio, tá? Fiquem à vontade se precisarem tirar alguma dúvida. E, gente, como hoje a gente falou de muitos temas, podem me chamar depois se quiserem tirar alguma dúvida, a gente conversa, tá passando por algum problema, no que eu puder ajudar, alguma coisa que seja do meu conhecimento, né, ou que eu possa orientar, me chamem que eu ajudo, tá? Indico o óleo que pode usar para cada questão, conto alguma experiência, o que eu não consegui, a gente vai atrás, né? Cássia pode falar. Cássia? Acho que não. Acho que ela pode ter levantado sem querer. Gente, só um minutinho que já estou terminando aqui a listinha para fazer o sorteio. Olha só, a Helena fez uma pergunta que perguntaram no grupo também outro dia. Sabe essas cápsulas que a gente usa para a utilização dos óleos essenciais? Cápsulas vegetais ou de gelatina, né? Ela perguntou se tem alguma diferença comprar a cápsula comum ou comprar a cápsula gastroresistente. O que eu indico? Outro dia uma pessoa até falou algo no grupo que eu acabei não mencionando. Se você for utilizar algum óleo essencial, como por exemplo o orégano, que é um óleo essencial que ele pode queimar, né? Pode causar algum incômodo em algumas pessoas. Você pode usar gastroresistente para que você não tenha essa sensibilidade, né? Então, vou utilizar a gastroresistente só para o orégano, para não ficar sentindo aquela coisa, enfim. Agora, se não for óleo quente, tipo orégano ou tomilho, for um óleo comum, pode usar comum, exceto também se você for fazer algum tratamento pro intestino. Então, eu quero melhorar o meu intestino. Aí a gastroresistente é bacana, porque daí o óleo só vai quebrar, né? Só vai pro intestino ali no momento certo, né? Então não vai absorver no estômago. Então, assim, de forma geral, não precisa comprar gastroresistente. Só se for algum tratamento intestinal, então, resumindo, algum tratamento intestinal ou algum óleo quente. Orégano, por exemplo. Que daí tem gente que fala, eu senti o orégano voltar. Então, a gastroresistente
manteria isso. O óleo não, você não sentiria o óleo. Não sei se ficou claro, mas é isso. De forma geral, vou tomar um óleo para inflamação no organismo, vou tomar um óleo para o estômago, vou tomar um óleo para imunidade. Pode tomar normal, normal, cápsula normal mesmo, sem ser a gastroresistente. Agora, vou cuidar tô com um problema colite ulcerativa, né? Que daí é direto no intestino. Pronto, aí pode comprar gastroresistente, porque daí ela vai direto pro intestino. Gente, eu já tô abrindo a página aqui, tá? Eu não tô falando que é porque realmente tá carregando para fazer o sorteio, tá bom? Só um momentinho. Tô abrindo aqui o site. Opções, sorteio de nomes. Vamos lá, boa sorte. Deixa eu compartilhar minha tela. Pode. 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 Ai, que ótimo, Sandra. Vamos lá. Tentando fechar aqui. Poxa vida. Só um pouquinho, gente. Calma aí, tá difícil, mas já vai. Oh, meu Deus, deu uma pane aqui. Nunca acontece isso. Gente, isso nunca aconteceu nesse site. Eu tô tentando. Vou tentar num outro site. Só um momentinho. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Boa sorte a todos. Vamos lá, passar todos os nomes. Vamos lá. Helena Silva. Parabéns, Helena. Você tá aí? Dá um oizinho pra gente. Acho que ela tá, né? Porque ela até tirou dúvida agora.
Você mesma, Helena. Parabéns. Me chama no WhatsApp para passar o seu endereço certinho. Desculpa pela demora, gente, mas é que realmente o site que a gente sempre usa estava dando problema, nunca estava aparecendo anúncio, nada, mas aí agora travou tudo. Aí agora deu certo. Parabéns, Helena. Me chama e me passa certinho. Ganhadora de um óleo essencial. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar ou podem me